Identidade. Esse vai ser o assunto de hoje. Ai, a iluminação tá boa? Ela não está. Mas é o que a gente tem pra hoje. E aí, gente, sejam bem-vindos. Apesar de que já teve um vídeo nesse canal, né? Mas sejam bem-vindos de qualquer forma. Pra quem não me conhece, meu nome é Louise. Eu sou carioca, como vocês vão perceber ao longo desse vídeo pelo meu sotaque. E hoje, eu não sei, eu queria só jogar a conversa fora. Eu passei o dia pensando muitas coisas, com a cabeça assim, bem louca. E aí, eu sinto que eu precisava colocar isso pra fora. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que processa as coisas falando. Então é isso. Então eu vou processar minhas coisas aqui falando, tá bom? Aí vocês vão interagindo aí comigo, tá? Não me deixa sozinha aqui com a minha loucura, não. Tava pensando essa semana como é complicado quando você tá vivendo alguns processos difíceis, assim, e ao mesmo tempo você tá vivendo muitas coisas boas. Então é tipo, é um paradoxo enorme, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa que você nem pensava, juntinho ali, coladinho, tá acontecendo um monte de coisa que você nem sempre tá dando conta de lidar. E aí a vida não para pra você, tipo assim, não, calma aí, deixa eu me organizar aqui pra eu poder lidar com as coisas e aí eu continuo. Tipo, não tem como, você vai atropelando tudo e vai lidando com as coisas do jeito que dá. E isso é meio, tipo, é bom, mas ao mesmo tempo é assustador e é terrível. E aí eu não posso reclamar, porque esse ano, juntamente com os últimos um ano, juntamente com o ano passado e um pouco do final do ano retrasado, tem sido um dos anos, assim, mais malucos da minha vida em muitos sentidos. Tenho tido que lidar com muitos fantasmas, mas também com situações novas, aquele impulso, assim, sabe? De tipo, nossa, eu preciso romper com algumas paradas para poder outras coisas acontecerem. Meu Deus, será que eu vou sobreviver mais um ano? Quer dizer, a gente já tá em setembro, né? Então, já posso começar ao longe a cantar vitória, né? Esse ano não me venceu, já diria Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Será que tá fazendo sentido, gente? Porque é muito assim também, né? Você começar a contar toda a sua vida na internet, de repente. Logo eu, que o meu maior desejo é sumir. Vou apresentar pra vocês o meu maior sonho. Meu maior sonho é desaparecer em algum lugar do mundo. Assim, não desaparecer porque aconteceu alguma coisa ruim, tá repreendido. Mas é, tipo assim, sumir no mundo, ir pra algum lugar que ninguém me conheça, sem nenhum smartphone, sem rede social, sem nada, vivendo só com um mobafone. Pra quem não sabe o que é um mobafone, eu vou botar bem aqui. Isso aqui é um mobafone. E as pessoas ficarem se perguntando se elas realmente me conheceram ou se eu era só uma ideia ao longe. Esse é o meu maior sonho. Assim, meu objetivo de vida é esse, assim, as pessoas ficarem tipo, nossa, eu conheci uma menina que ela era muito maneira e tal, nunca mais vi, nunca mais tive notícia. O que será que aconteceu? Será que a gente conheceu ela mesmo? Então, assim, queria falar pra vocês que esse é o meu objetivo. Então, é complicado a pessoa ter esse sonho e abrir a câmera e vir aqui e falar um monte de
trelelê, né? Mas vai dar certo. Confia. Acho que é meio um desabafo também, né? Quando a gente começa a entender quem a gente é, a gente acaba dando de cara com muitas coisas e muitas decisões difíceis, né? Na verdade, eu sempre fui muito, assim, sabe? Decididona, sempre tive uma opinião própria muito forte, personalidade muito forte, né? Dizem. E eu concordo. Mas, tipo, nunca fui muito de ir pelo que todo mundo tá fazendo. Ah, é porque todo mundo tá se vestindo assim, então eu vou me vestir assim também. Ah, é porque todo mundo tá escutando tal música, ah, eu não posso ficar de fora. Sabe aquele, o famoso FOMO, né, que falam hoje, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora? Nunca tive. Na verdade, eu preferia ficar de fora. Em muitas situações, não vou dizer todas também, né? Mas em muitas situações eu preferia sempre ficar de fora. Eu queria sempre ir contra a corrente. E aí, se todo mundo começava a gostar de alguma coisa que eu tava curtindo, aí eu já começava a andar pro outro lado, porque eu queria ser diferentona. Mas eu sinto que só agora que eu tô de fato encarando uma parte de mim que eu acho que eu dava uma certa ignorada. Eu sempre fui esse tipo de pessoa que tinha uma opinião própria, que não tinha muita dificuldade, assim, de transitar, sei lá. Gostava de estar sempre na contramão de todo mundo, de ser a primeira da parada, assim, né? Apesar de ser uma coisa muito difícil, principalmente hoje em dia, com acesso à internet, né? Mas eu era muito essa pessoa. Então, eu nunca pensei que eu fosse ter um problema muito grande com identidade. Tipo assim, cara, eu tenho minha opinião, eu tenho os meus gostos, eu sei o que eu gosto, eu sei, sabe, pra onde eu gosto de ir. Coisas superficiais, né? Na verdade. E aí, na verdade, esse olhar pra dentro de mim, eu nunca tive de verdade, né? Nunca fui muito incentivada a isso também. Mas eu me sustentava ali, sempre tive minhas próprias opiniões, sempre gostei de coisas muito próprias e não tinha problema se ninguém estava fazendo ou se ninguém gostava daquilo também. O importante é que eu gostava e era isso. E eu ia continuar ali. Mas eu acho que de uns tempos pra cá eu tenho passado por um processo muito de olhar pra mim mesma, né? Não foi algo voluntário, acho que foi algo muito, tipo assim, sabe quando a vida te dá aquele... Sabe quando a vida te dá esse empurrão? Eu sinto que a vida me deu esse empurrão, assim, tipo, minha filha, só segue nessa direção. Bate uma reta nessa direção aqui, ó. E depois você descobre. E assim eu fui. E tem sido aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Porque eu tinha muitas questões, assim, comigo mesma que estavam enterradas. E que eu achava que, tipo, isso não influenciava grande parte da minha vida. Mas, na verdade, influenciava tudo. Então, eu estar consciente dos meus defeitos, estar consciente das minhas qualidades, não ter grandes problemas com autoestima. Tipo, hoje, enquanto pessoa negra, mulher negra, na sociedade, eu não tenho mais grandes questões de tipo, porque eu sou feia e não sei o quê. Não, eu sei que eu sou bonita, muito bonita. Eu sei me arrumar. Modéstia à parte, eu sou muito bonita e muito estilosa. Quem discorda aí na sua casa, mas eu sei disso. Então eu sou muito consciente, assim, das coisas que não são tão legais em mim e tá tudo bem, porque todo mundo tem uma parte legal. Eu me considero uma pessoa bem chata na maior parte do tempo. Mas eu tô encontrando em mim coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, nunca tinha parado pra analisar de verdade. Que é muito mais profundo, tá ligado? Por exemplo, anos e anos atrás, uns 7 anos atrás, ou quase 7, eu tinha resgatado uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era desenhar. Eu tomei essa decisão porque eu não lembro porquê,
eu só lembro que eu tomei essa decisão. Tipo assim, poxa, era uma coisa que eu... Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, de pintar. Eu sempre fui muito criativa. Sempre gostei muito de fazer coisa com as mãos e tal. Eu fui e falei, cara, eu vou voltar a fazer essas coisas. E aí eu comecei a comprar um monte de material. Aí eu comprei aqueles blocos A4, assim, com papel um pouco mais grosso da Canson ou de outra marca, né? Comprei caneta e lápis e aquelas canetas caras da... Não lembro a marca, mas eram umas canetas caras, assim, que tem diversas espessuras de ponta. Comprei régua, comprei borracha, comprei... Tudo que você possa imaginar eu comprei. Eu fui comprando assim aos poucos. Comprei tinta, comprei pincel. Eu realmente estava empenhada, tipo assim, não, cara, eu vou voltar a fazer isso aqui. E não era nem com intenção de tipo, ai, vou fazer dinheiro com isso e tudo mais. Era muito um resgate, assim, de tipo, cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto, que eu quero fazer e eu vou fazer. Eu não tenho outro hobby, mas eu lembro que eu gostava muito disso aqui, então eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei. E aí eu fiz várias coisas assim, muito legais. Pra quem, tipo, tava voltando a desenhar, porque eu não desenhava, tipo, há muitos anos. Pra quem tava só voltando, saíram coisas muito maneiras. Eu vou tentar achar a imagem e vou botar aqui em algum lugar pra vocês verem. Ao longo desse ano, que foi 2018, eu voltei a desenhar e aí eu pintei quadros. Depois, ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de pintar algumas paredes em alguns lugares. Fiz até uma mini graninha com isso. Eu vendia algumas pinturas, fazia por encomenda. Eu lembro de fazer algumas, assim, para algumas pessoas, por encomenda. E a galera falava, tipo assim, eu queria um desenho, tipo, tal. E aí eu ia e fazia. Eu tenho um aqui, calma aí, eu vou pegar pra mostrar. Eu tenho um quadro que eu fiz e às vezes eu fico olhando pra ele e eu fico tipo assim, cara, você é a razão de tudo que tá acontecendo. Mas eu fiz esse quadro aqui, ó. É uma menina, ela tá mergulhada, né, no oceano, e aí é um pedaço de uma letra da música do Hillsong, do Oceans, né, a clássica. Na época nem era modinha, né? Não era música tema de vídeo de inspiração, era só uma música mesmo, muito bonita, inclusive. E aí, essa parte da música era muito uma coisa que eu tava vivendo, assim, né? E aí eu falei, cara, vou botar isso num quadro. E aí eu comecei a viver um período bem chato, né? No ano seguinte, 2019. E aí eu encontrei na arte, no desenho, uma forma de colocar tudo isso pra fora. Então saíram outros tipos de desenhos, assim, que de vez em quando eu esbarro com eles aqui pela casa, guardados em algum lugar, e aí eu revisito e eu fico tipo assim, que loucura. E aí, depois eu meio que guardei isso, e aí, porque eu entrei por conta desse ano complicado, desse processo chato, eu entrei num bloqueio criativo de mais ou menos uns 3 anos aí, uns 3, 4 anos, se não me engano. Até que eu finalmente consegui voltar bem devagarzinho a criar de novo, a sentar, pegar um lápis, fazer uma coisinha aqui, ali e tal, mas mesmo assim nada muito expressivo. Aí, quando foi no ano passado, eu fui fazer uma escola de cinema, uma escola missionária de cinema, e foi muito incrível, porque ela resgatou isso dentro de mim, essa coisa da arte, do ser artista que sempre teve aqui dentro, mas de alguma forma eu não entendia que fazia parte de mim, que era totalmente o que eu era.
foi o momento que aflorou. Então, foi no meado do ano passado, acho que tem um ano já do início da escola. Cara, foi um tempo, assim, de altas descobertas, assim, de aflorar muito a minha criatividade. Eu tenho certeza que talvez se eu tivesse um repertório um pouco maior, eu teria produzido ainda coisas ainda melhores nesse tempo, mas foi uma experiência, assim, muito singular. Entre muitos altos e baixos, hoje eu falo assim, cara, essa escola foi muito pontual, assim, pra mim, pra tudo que eu tô vivendo hoje, né? Também ter participado da gravação de um curta-metragem de um amigo meu. Amigo não, né? Ele é um irmão mesmo. Do Matheus. Matheus, não sei se você vai estar vendo isso, mas é nóis. Foi nesse dia, assim, durante uma gravação de uma cena que eu percebi que, tipo assim, caraca, mano, é isso que eu quero fazer pra vida. É isso que... Cara, é isso que eu quero. Assim, mesmo que eu não ganhe rios de dinheiro com isso, mas eu quero expressar isso, colocar isso pra fora de alguma forma. E eu senti que era uma forma também, seria uma forma durante esse ano, e talvez acho que durante o resto todo da minha vida, de processar tudo que eu venho sentindo, né? É uma forma de colocar pra fora e não reprimir. Porque, como dá pra perceber nesse vídeo meio caótico, eu não sou muito boa de colocar as coisas pra fora, né? Às vezes eu me enrolo muito e coloco pra fora coisas que, tipo assim, tá, meu filho, você já entendeu isso, vamos passar pra próxima? E aí, quando eu desenho, quando eu pinto, quando eu uso essa forma de arte, as coisas parecem ser um pouco mais fluidas e mais fáceis, né? Então, acho que me descobrir artista esse ano é literalmente o que me salvou e o que tem me salvado, assim, mas também tem sido muito desafiador. Eu sinto que eu tenho produzido uma arte muito mais autêntica hoje. E essa autenticidade, ela tem se expressado não só porque eu me reconheci como artista, mas porque eu tenho me reconhecido com tudo que eu sou. Então, quando eu olho pra mim, eu vejo as minhas qualidades, mas eu vejo também as minhas profundas imperfeições, as minhas carências, os meus traumas, as minhas chatices, as minhas manias. E ao invés de tratar elas como coisas que precisam desesperadamente serem consertadas, eu olho para elas como coisas que estão aqui dentro. Ponto. E aí, quando eu faço isso e eu me trato com mais gentileza, eu consigo crescer melhor, me desenvolver melhor. E essa autenticidade, ela vai brotando naturalmente desse processo. É difícil explicar. Mas é só o fato de, tipo assim, cara, isso aqui sou eu e eu vou colocar isso aqui no mundo. Isso já tem feito, tipo assim, uma diferença enorme. Ao invés de eu só ficar tentando ser perfeita o tempo todo. Inclusive, queria comentar sobre um filme maravilhoso que eu assisti tem uns 2 dias, 3 dias, eu acho. Cisne Negro, que chama. Ah, é um filme, assim... Eu tô digerindo ele ainda, porque eu sinto que ele tem muitas camadas. Muitas camadas. O tema principal dele é essa coisa toda da perfeição, né? Então, é uma menina que ela é bailarina e ela trabalha com tudo que ela tem para poder ser a estrela, né? E alcançar essa perfeição. Ela quer ser perfeita. Ela quer que a técnica dela seja perfeita. E ela faz de tudo para poder alcançar isso e ser a estrela ali da peça que eles vão começar a trabalhar, elaborar. Enfim, posso estar explicando um filme totalmente errado, tem esse problema também. Mas uma das camadas que me pegou muito assistindo esse filme foi não só essa coisa dela lidando com a perfeição, mas também sobre como a gente percebe
estando na pele dela, como ela não tem uma vida própria. E parece que ela tá brigando com isso, né? O filme inteiro. Eu tô tentando falar sem dar spoiler, mas pode ser que eu não consiga. Mas é um filme de 2010, né, gente? Então vamos lá, alguém também. Se você não assistiu ainda, poxa, tem 15 anos só o filme. Mas ela é alguém que tá vivendo muitos tipos de coisa, muitos tipos de dilema ao mesmo tempo. Ela tem esse dilema de meio que não saber direito quem ela é e como ela deveria existir e como ela deveria se expressar. Ela é uma pessoa bem rígida, assim, sabe? Porque ela é apegada a isso da perfeição, que ela não pode errar e que ela não pode, ela tem um caminho a ser trilhado e ela não pode se desviar para nenhum lugar. E aí é engraçado, porque para atingir justamente o objetivo que ela almeja, ela precisa fazer esses desvios. Ela precisa ser flexível, maleável. Isso me pegou muito, porque por muito tempo eu fui essa pessoa que precisava ser perfeita, que precisava que a vida corresse de uma certa forma que não me obrigasse a fazer desvios, porque se eu tivesse que fazer algum desvio, então ou eu não queria fazer esses desvios, ou eu não sabia como fazer, ou sei lá, virava uma grande questão. E eu acho que eu tenho passado por esse processo esse ano, assim, de me tornar essa pessoa maleável, de não brigar com a vida, sabe? Na verdade, esse ano, assim, tá sendo uma loucura. Eu tinha 1001 planos em janeiro desse ano, janeiro, fevereiro desse ano, eu tinha 1001 planos. Eu tinha um plano todo bonitinho para viver até metade desse ano, tudo programado, tudo assim, praticamente redondinho e tal. Só o segundo semestre que eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas eu ia descobrindo o caminho, tava tudo certo. De todas as coisas que eu planejei, sei lá, uma deu certo, que foi o filme. O resto deu tudo errado. Tudo. Assim, tudo mesmo. E não era tipo assim, eu tenho um plano ou dois. Eu recebi milhões de convites para participar de muitas coisas diferentes. Eu tinha vontade enfim, assim, participar de muita coisa que envolver eu não estar aqui na minha cidade, na casa dos meus pais. E, sabe, todas essas coisas. Eu ia assim, sabe? Tipo assim, She was a fairy. voar livremente. Mas não foi possível. Deu tudo errado, por inúmeros motivos. Assim, deu tudo errado mesmo, mesmo. A única coisa que deu certo foi a coisa que acho que me trouxe para esse ponto onde eu tô agora de descoberta, né? Então, assim, Deus sabe o que faz. Se fosse há um tempo atrás, eu estaria surtando completamente. Porque, tipo assim, meu Deus, como pode? Eu planejei tudo, tinha tudo pra dar certo e deu errado. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui parada, sem saber o que fazer. E hoje não. Hoje eu tô aberta a essas mudanças loucas, né? Acho que isso é tudo, acho que é o mínimo de um adulto funcional, né? Saber lidar com as inconstâncias da vida. Mas eu realmente não sabia mesmo. Acho que talvez pelo modo que eu fui criada, talvez pelas minhas poucas vivências, mas eu realmente não tinha essa habilidade. E tá descobrindo isso hoje tem afetado muito como eu expresso a minha identidade. Então, saber quem eu sou e saber como lidar com a vida e saber reconhecer e sustentar as minhas opiniões, as minhas incoerências e tudo que me envolve tem me feito crescer absurdamente. Então, é bizarro, assim, como a galera que me conhece, assim, pessoalmente, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de moda, eu gosto de me vestir bem, gosto de me expressar, assim, pela maneira que eu me visto. Eu não sou muito de seguir tendência e tudo mais, mas eu gosto muito dessa coisa de cara, eu tô me sentindo assim, quero expressar isso através disso, algum acessório assim, um cabelo tal e não sei o quê. Tudo é sempre
Sempre não, mas a maioria das vezes é bem intencional, né? Diz muito sobre mim mesma, sobre como eu tô me sentindo, sobre como eu sou e tudo mais, né? É bizarro, porque eu não fiz uma mudança extraordinária no meu guarda-roupa, mas muitas mesmo, muitas pessoas vieram comentar sobre os meus últimos looks, os looks que eu montei ultimamente, que eu vesti, que eu usei e tal. Tipo assim, caraca, cara, você... Não sei direito, assim, mas... Nossa, eu gostei muito do look que você usou tal dia. Gostei muito que você fez isso, fez aquilo. E até mesmo eu, olhando as minhas próprias fotos dos looks que eu tenho montado ultimamente, eu fico tipo assim, cara, realmente tem alguma coisa diferente que eu não sei explicar o que que é, mas tá diferente. E isso é muito maneiro. E aí eu concluí que isso é muito resultado dessa autenticidade, de me reconhecer, né? De saber quem eu sou e de sustentar quem eu sou. E me sentir bem na minha própria pele, sabe? Tipo assim, eu não tô preocupada de parecer alguém ou com o que as pessoas vão pensar de mim. Vai ter dia que eu vou sair na rua e você provavelmente vai me encontrar e eu vou estar assim, largada. Tipo, não largada, mas tipo assim, vou estar de boa, sabe? Não vou estar com um look elaborado. Vou estar super normal, vou estar com um short, uma camiseta, um chinelo e um sonho. Mas mesmo assim, eu vou estar me sentindo muito bem na minha pele, porque no final é sobre isso. É sobre você se sentir bem sobre quem você é, independente se alguém tá te vendo, tá te aprovando ou não. Então, cara, isso tem sido assim maravilhoso. Um processo muito difícil, porque aí envolve muito essa parada, né, de você se encarar e parar de mentir pra si mesmo. Não adianta você Não adianta mentir, não adianta fingir, não adianta falar que não, tá tudo bem, porque eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que ela falava assim, tipo, ai, mas eu não tô nem aí pro que as pessoas esperam de mim, eu não tô nem aí pro que as pessoas, as expectativas delas sobre mim. Eu não ligo, eu não tô aqui pra atender nada de ninguém. E, tipo, a gente teve essa conversa, passou, e aí uns dias na frente, umas semanas, não sei direito, não vou saber medir isso. Aí foi muito engraçado, porque essa mesma pessoa, um tempo depois, tava na rua, eu, ela e uma pessoa, aí ela não podia pegar chuva e tava meio chuviscandinho, assim, e ela tava doente, e eu tinha uma capa de chuva e era isso que eu tinha. E eu falei assim pra pessoa, não, usa pra você se proteger, nem que seja daqui ali, eu acho que isso é nuvem, daqui a pouco vai passar. E aí a pessoa ficou tipo assim, não vou usar, não vou usar, não vou usar. E a gente tipo assim, cara, usa isso logo, senão você vai piorar. Aí a pessoa foi, colocou, e aí a gente tava passando na frente de sei lá, um bar, um restaurante, não lembro. Tava na rua, assim, literalmente na rua, indo pra casa. E aí essa pessoa ficava assim, tipo, tentando se esconder. Enfim, na hora eu não pensei. Mas depois de um tempo, acho que talvez pensando nessa dinâmica toda do não se importar com a opinião dos outros, aí eu lembrei dessa cena. E eu fiquei pensando nisso, tipo assim, cara, às vezes a gente se engana pra caramba, né? A gente fala que a gente não liga pra opinião dos outros. Ah, eu não tô aqui para satisfazer ninguém, a expectativa de ninguém, a expectativa que o outro tem sobre mim é dele, e ele tem que lidar com isso, tarará. Mas, na verdade, a gente só tá realmente livre da expectativa do outro sobre a gente quando a gente se encara e a gente não quer performar, tá ligado? Porque o grande lance desse dia, que a pessoa tava com uma capa de chuva, tava se sentindo ridícula e queria que ninguém reconhecesse, é porque ela tava ligando. E, de alguma forma, ela ainda se importava com a opinião daquelas pessoas e nunca mais iam ver a cara dele. Tipo assim, dá pra entender? Não dá pra entender. São coisas completamente contraditórias. E a gente é esse ser contraditório. Não tô dizendo que a pessoa tá errada. Talvez é uma coisa que nem ela tenha percebido.
Mas é engraçado, porque eu sou muito observadora, né? E aí essas coisas, assim, às vezes me pegam e aí eu fico ruminando, pensando e falando. Às vezes a gente tá realmente nesse lugar de falar, cara, não me importa, eu não tô nem aí, mas, não, pera lá, né? Eu vou ter que fazer tal coisa e correr o risco de alguém me ver. Tipo assim, eu vou gravar vídeo pro YouTube e correr o risco de alguém me ver e me escutar. Não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Precisa estar tudo perfeito. Aí a gente acaba caindo naquela sina da perfeição, daquele perfeccionismo que não tem razão. Às vezes o perfeccionismo não é nem por nossa causa, é pelo outro que a gente nem sabe se vai assistir. Mas a gente já tá previamente preocupado com uma opinião alheia que nem chegou. Nossa, como isso é problemático, meu Deus, eu era muito assim. Tanto que esse projeto desse canal começou, eu não sei nem dizer que ano que foi. Não lembro nem se eu tava no ensino médio ainda ou não. Mas eu lembro que eu coloquei a fotinha, eu fiz uma. Como é que fala, gente? Vocês jovens, me ajuda aí o nome. Aquilo que fica em cima, assim, do canal. É tipo uma capa, né? Não sei o nome daquilo. Mas eu fiz. E aí botei assim meu nome e coloquei assim, em breve, porque o intuito era gravar os vídeos. Eu tinha a minha falecida Cybershot, que eu preciso colocar para consertar. Eu tinha uma Cybershot e era até uma época que tava muito em alta, assim, vídeo de maquiagem e tal. E aí eu planejei, eu fui e gravei. Só que, por algum motivo, quando eu peguei o vídeo pra ver e pra editar, eu achei uma porcaria. Eu falei assim, quer saber? Não vou postar. E aí larguei de mão e nem sei aonde está esse vídeo, porque não tava no cartão de memória da câmera. Eu nunca mais achei esse vídeo, mas eu lembro que eu enterrei isso. E por muitos anos o canal ficou parado. Eu usava a conta, assim, tipo, pra assistir vídeo, comentar e tudo mais, mas nunca de fato pra me comunicar e fazer as coisas que eu queria colocar no mundo. Por quê? Porque eu tava pensando, ai meu Deus do céu, mas as pessoas vão assistir, ai, mas vai ficar ridículo, ai, mas porque eu não tenho a câmera tal, ai, porque eu não tenho luz, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, ai, porque. Tipo agora, eu cheguei em casa agora há pouco, tinha ido no mercado, e aí eu tava com muita coisa na cabeça, eu falei assim, quer saber? Eu vou gravar este vídeo. Eu já tava com esse projeto, não sabia bem direito o que eu ia falar. Mas enquanto eu fui falando, foi surgindo, tanto que dá pra perceber que esse vídeo não tem roteiro algum, mas é isso, entendeu? Às vezes a vida é sobre isso, é sobre você pegar e começar a fazer as coisas e no caminho elas vão se desenrolar e vai ficar tudo bem, e você vai melhorar, você vai evoluir, mas você precisa botar sua cara no mundo, entendeu? Pra fazer as suas coisas. Às vezes você vai ter um jeito único de fazer algo que ninguém vai ter, e as pessoas vão gostar, cara. E você não vai ter como saber disso se você não tentar. Enfim, tem um pouco a ver com identidade isso que eu falei, mas concluindo o que eu tava falando antes, né? Eu acho que se eu posso te dar um conselho, aí fica a seu critério seguir ou não, cara, assume teus B.O. Pode assumir. Não tem nada de grave, sabe? Não tem nada de grave. Às vezes você tinha uma opinião no passado que você não tem mais, tá tudo bem. Às vezes você se vestia de um jeito, hoje você se veste de outro. Às vezes você gostava de uma banda e aí você tinha vergonha de assumir, você continua gostando dessa banda, mas ninguém sabe, assume, sabe? Às vezes você, sei lá, você faz musculação, você é fisiculturista, mas gosta de balé, e seu sonho é fazer balé, faz. Entende? Tipo assim, nesse mundo que tá tudo tão plástico, todo mundo é tão igual, acho que a gente precisa de pessoas que se levantem com coragem de ser autênticos, serem elas mesmas, sabe? E às vezes no processo você vai se descobrir tanto que vai ser a melhor coisa que vai acontecer pra você. Vai ser fácil? Não vai ser fácil não, amor. Vai não. Não vou mentir pra você não, não vai ser fácil. Mas às vezes é tudo que você precisa. Essa dose de autenticidade. É você segurar tuas gracinhas, segurar teus BO
Mas não é segurar e tipo assim, eu preciso resolver isso aqui logo pra poder me encaixar numa coisa. Não, é segurar e tipo assim, cara, pois é, eu tenho esses BO aqui. Vou abraçá-los e vou lidar com eles ao longo do tempo. E é isso. Porque a vida também, a vida é dinâmica, né? E tem uma parada que a Ana Sui, que é uma psicanalista maravilhosa, Ana Sui, sou tua fã, se um dia você ver esse vídeo. Ela fala sobre elaboração de luto, uma coisa que é maravilhosa, sobre a elaboração de luto dentro da idealização. Então a gente idealiza alguém, a gente tá conhecendo uma pessoa, a gente idealiza ela. E aí vai chegar um momento que a gente vai se decepcionar com essa pessoa, porque ela não é como a gente imaginou. Não de um jeito terrível, né? Às vezes é, mas nem sempre. Às vezes é só tipo, nossa, eu esperava que essa pessoa fosse mais animada, eu esperava que essa pessoa fosse mais não sei o quê. E aí você tem que tomar uma decisão e é a partir dessa decisão que o amor começa. Porque aí você tá aprendendo a lidar com a pessoa de acordo com o que ela é. E eu acho isso muito fantástico, porque na nossa imaturidade, a gente idealiza as pessoas e quando elas nos decepcionam, a gente mete o pé. Eu sei que você já fez isso, eu também já fiz. Mas a gente mete o pé, a gente fala, ai, não, essa pessoa, muito problema e tal. Como se a culpa fosse da pessoa, assim, né? Você ter idealizado ela fosse culpa dela. E aí ela não atingia suas expectativas, é culpa dela. Tipo, ela era obrigada a saber disso tudo e, tipo, te responder. Cara, tem um cachorro latindo loucamente. E eu espero que não esteja saindo, mas se sair, paciência. Ela fala dessa questão da elaboração de luto e como após a idealização vem o amor, né? E aí a gente passa por isso a vida inteira, porque a gente nunca é o mesmo para sempre. Não é porque eu tô me descobrindo agora de um jeito e daqui 5 anos eu não vou passar por esse processo de novo. Tipo assim, não, a pessoa que eu tô formando agora é a pessoa que eu vou ser pro resto da vida. Não vai ser. Nem eu, nem você, nem ninguém. As pessoas mudam por elas, mas elas mudam. E aí é esse grande lance que a gente precisa fazer, não só pelo outro, porque às vezes a gente tem muita facilidade de fazer pelo outro e não faz por nós mesmos. De nos encarar e falar assim, cara, eu tô mudando. Eu tô me tornando alguém talvez diferente do que eu imaginava que eu seria, ou que eu idealizei que eu seria desde sempre. Mas tá tudo bem. Vamos ver aqui no que isso aqui vai dar. E vamos caminhando, vamos seguir na vida. E aí vai passar 10 anos, você vai passar por isso de novo. E vai passar mais 5 anos, e aí você vai passar por isso de novo. Porque a vida é assim. E eu acho que isso ajuda muito quando você sabe que você é assim. Um ser que está em constante transformação e mudança, e você reconhece isso, você abraça isso, você sabe como se relacionar com o outro. E você sabe que aquilo que você idealizou do outro, o outro não é obrigado a responder, mas que também esse é o trabalho de você lidar com as mudanças, não só suas, mas também do outro, que você talvez escolheu estar do lado, seja uma amizade, seja um relacionamento, um casamento, seja o que for. Enfim, não sei como terminar esse vídeo, mas eu acho que eu esgotei a minha sabedoria milenar de alguns anos de TikTok, psicanálise de TikTok. Mas é isso, galera. Eu acho que quando a gente se encara, a gente começa a descobrir o que a gente realmente quer, o que a gente realmente precisa, na verdade. Não só o que a gente quer, né? O que a gente quer é muito importante a gente saber, mas também o que a gente precisa. E começar a tomar boas decisões a partir disso. É aí que a vida começa a desenrolar de uma forma maneira. E a gente começa a crescer de verdade, sabe? Não só se enganar e tomar um monte de decisões porque tem essa oportunidade aqui aleatória e ali, lá, e vou seguindo loucamente. E quando vê,
Tu só tá perdido. É isso. Até o próximo vídeo.